Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar. Hoje, 13 de abril de 2026, são 5 horas e 10 minutos. Está entrando no ar. Conexão Prosperar no propósito do DN. São 305 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, juntamente com o propósito do está escrito. O que está escrito? A palavra de Deus, juntos, para que a gente possa dar continuidade nas mudanças e transformações de vidas. E hoje, era para ter sido lido esses outros dias, mas por conta de uma virose muito forte, eu estou desde sexta-feira ruim e não suportei esses últimos 2 dias, não aguentei. Eu tive que falar, não dou conta, eu vou ter que parar, eu não vou dar conta, eu vou ter que diminuir isso aí, porque tá difícil, tá brabo. Mas, sem mais delongas, eu consegui sair disso aí, tô melhor hoje, né? Deu algumas coisas colaterais aí, mas tô firme. Hoje, segunda-feira, né? Já tô aqui já de madrugada com vocês. Não vai ser muito, não vou falar muito, para evitar a fadiga, evitar o cansaço, mas o que vai ser dito é que hoje, através da palavra de Deus, você pode ter certeza, vai mudar a sua história, a minha história, a nossa vida. Se a gente pôr em prática, é lógico, sempre eu falo, se a gente colocar em prática a palavra de Deus, acima de tudo, tudo se resolve, tudo se encaixa. Mas vamos na parte que interessa, que é a palavra de Deus hoje. Hoje a coisa tá louca aqui, a coisa que tá para fazer, vai ferver. Então vamos lá. Isso mesmo. Então a gente estava falando sobre esses dias, sobre a evolução espiritual, treinar a mente, onde você quer ser reconhecido, o ensinamento diário, né, porque proporciona evolução, treinar sua mente novamente para perdoar, não ficar preso a coisas e pessoas, essas coisas. O que é uma soberania? O que quer dizer soberania? Hoje em dia vivemos um cenário político, a soberania do STF. É uma soberania, mas é uma soberania negativa. Ou seja, querendo em pautas, ela é uma queda de braço. Ali está um ponto positivo e um ponto negativo, mais para o lado negativo, né? Que o povo está sofrendo. Inventaram algo aí e esse algo aí está vindo à tona e mostrando que não existiu isso. E o povo está olhando, o povo está descobrindo e a pressão está grande em cima de uma pessoa lá do STF. Então, ou seja, uma soberania. Mas essa soberania é a soberania de Deus. É muito além do que a soberania do STF. É muito além do que a soberania governamental, municipal, estadual. É muito mais soberano do que um controle mundial. Vocês estão me entendendo, pegando a visão do que eu quero dizer para vocês. A soberania de Deus, ela é excepcional. Ela está acima de tudo. Mas para que ela venha, está no meu DNA, está no meu semblante, está na minha vida, e eu tenho que fazer conforme está aqui. Vai ser fácil, Telvis? Olha, falo para vocês, não vai ser fácil. Porque esse que vem, a gente vai ler esse aqui, é do 1 ao 20, só que eu não vou ler só metade, certo? Então preste bastante atenção, que esse aqui vai abrir sua mente, vai dar destravado sua mente, você não tem noção, a destravamento da mente que vai acontecendo na sua vida hoje. Então, se eu fosse você aí, aperte o cinto certinho, tenha paz no seu interior, tenha convicção do que você vai aprender aqui hoje. Pede força a Deus para você praticar. Não vai ser fácil, tá? Eu te falo que não vai ser fácil, não. Mas se você fizer de acordo com o que eu estou te falando, você pode ter certeza. A sua vida vai dar uma andada. E é hoje. Hoje vai dar destravado sua mente. É agora, se você permitir. É tudo na sua permissão. Tá certo? Vamos lá. E agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi 2 pessoas. Jacó, né? Jacó, e depois o Israel. Então presta atenção.
Para quem conhece a história, Jacó foi um homem enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão. Só que em determinado momento da vida, que ele fez o que tinha que fazer, Deus apareceu e ele brigou com Deus, um anjo, né, melhor dizendo, a noite inteira. E Deus trocou o nome dele, de Jacó para Israel. Então aqui está falando, Jacó, servo meu, e tu, ó Israel. Então, ou seja, está falando duas tipos de pessoa. Porque ele está falando do Jacó, o servo, e Israel, que depois que é Israel, que são as tribos de Israel. Então, ou seja, está colocando ali, falando com a pessoa, Jacó, e com o seu cargo, com a mudança do seu nome, Israel. Israel, uma nação. Certo? Assim diz o Senhor, que te criou e te formou, desde o ventre em que te ajudará e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, que é Jerusalém, que é Israel, né? A quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto a ribeiros das águas. Olha só. Aqui Jacó já tinha mudado a mente dele, já tinha destravado a mente dele, já tinha visto que ele estava errado, que ele tinha que consertar, já tinha visto que ele poderia contribuir com a presença de Deus, contribuir com o querer de Deus. Aqui já tinha visto a qual ponto Deus já tinha mudado o nome dele, de Jerusalém, de Jacó para Israel, certo? Então, aqui já tinha colocado, já tinha determinado isso. E está falando sobre a descendência, o que ele ia fazer com a descendência dele. Imagino eu que Deus estava dando uma extraordinária, uma oportunidade a qual eu, você e qualquer um gostaria de ter. De Deus aparecer, você vai fazer isso e isso em sua vida. Porque Deus prometeu isso diretamente com esses personagens, com essas pessoas no passado. Pensa comigo uma coisa, analisa uma coisa comigo. Olha, Deus fez isso aqui diretamente com a pessoa. Direta. Olha só para você ver a gravidade da situação. Deus fez isso diretamente com uma pessoa. Nós somos pessoas. Mas Deus falou isso no passado com Jacó. Mas pode falar com você, João, com você, Maria, Pedro, com você, Leonardo, com você, Rosicléia, Telvis, Lucélia, Lília. Pode falar com você, Johnny, pode falar com qualquer um. Gelber, Thaís, Ted, pode falar com você, Márcio, Marcelo, Marcos, Joaquim, Batista, João, ou seja, Ademar, pode falar com qualquer um. Entenda o que eu quero dizer. Entenda o que essa palavra está dizendo. Deus aqui pode falar com qualquer um. Esses nomes aqui foram nomes que foram exemplos no passado para nos trazer segurança no que está sendo dito. Certo? Mas, para que isso que acontecesse com essas pessoas, com essa pessoa, melhor dizendo, ele teve que fazer isso aqui. Presta atenção. E brotarão como erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Esse dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Olha só. Dá um exemplo. Meu nome é Telvis Cunha Guimarães. Eu andei a vida toda errada. E Deus me deu uma oportunidade de mudar. E definitivamente eu mudei, parei de fazer tudo errado. Aí de repente Deus aparece na minha frente. Ele fala, Telvis Cunha Guimarães. Seu nome vai ser Telvis hoje. Seu nome hoje vai ser Felisberto. Porque o nome é feliz
e você está aberto a vários tipos de negociações e povos. Mas como, Senhor, que eu posso ser feliz, está aberto a negociações porque colocou tudo no como? Rapaz, eu te escolhi. Eu te escolhi, você é o cara. Você é o que vai mudar essa história, você é o que vai transformar vidas aí através de mim. Aliás, eu vou mudar vidas de pessoas através de você. Você está entendendo? E compreendendo a situação? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor. Ó Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Dizendo Deus, para não esquecer. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciarei as coisas vindouras, as coisas que vão vir, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura. Desde então, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Porque vós sois minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Olha só. Eu sou até aqui, não vou até os 10 não. Ele falando, não existe outro além de mim. E não vai existir. Não existe outra rocha, outro fundamentado igual o meu. Não existe. Pode existir o dinheiro. Pode existir mansões. Pode existir a sua conta bancária recheada. Mas poderoso igual eu, não existe. É assim que Deus estava falando com Jacó. Mostrando para ele, cara, olha de onde você saiu. Para você ser chamado de Israel hoje, olha o que você era. Olha o que eu fiz por você. Tá ouvindo, Israel? Você é um pó da terra, velho. Você não é ninguém. Tô falando esse modelo aqui para você entender, com um pouco de gíria, mas é esse modelo, assim, uma mente aberta, uma conversa aberta. Para não ficar tão religioso, tão formalizado. Para você compreender. Deus estava falando com Jacó. Jacó, acorda, meu irmão. Acorda aí. Você não é nada. Você não é nada, Jacó. Só porque eu mudei o seu nome para Israel, você não é nada. Então, sossega seu orgulho aí. Não se orgulha do que você é hoje não, meu irmão. Não se orgulha porque eu troquei seu nome, que você é líder de uma nação e vai vir 12, e vai vir as 12 tribos através de você. Não se iluda, não. Não se iluda. Porque antes disso acontecer, eu te conheci. Eu te conheço desde o ventre de sua mãe. Eu te formei. Olha só para você ver como é que Deus estava fazendo com ele. Por quê? Porque existia ainda dentro de Jacó ali um orgulho, algo ruim, que não agradava a Deus. Existia ali ainda um pouco em Jacó algo que poderia contradizer isso tudo que eu falo, que é adorar outro Deus, porque Deus não aceitava, Deus não aceita e jamais aceitará que as pessoas adorem outros deuses. Está na Bíblia esse aqui. Me desculpe se você é católico, se você é de outra denominação, mas está escrito no manual. Esse manual aqui, meu irmão, não tem jeito. Aqui está escrito isso, eu não vou fugir disso aqui. Ah, Teus, é porque você não leu esse livro aqui de nosso líder espiritual, um líder espiritual nosso. Tudo bem, mas antes do líder espiritual já estava escrito a palavra de Deus. Você entendeu até hoje não, meu irmão? Antes de ter o seu líder espiritual aí, a palavra de Deus já estava escrita. Ah, mas foi homens que fez. Não tem problema. A palavra não é velha, ela é antiga, só foi remodelada. Mas é antiga, mas é fundamentalizada. Tem fundamento, tem direcionamento. Não estou falando mal de nenhuma religião. Pelo amor de Deus. Não estou falando mal de nenhuma crença.
Nenhuma. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Antes que houvesse outras religiões, outras denominações, antes de qualquer isso, sempre existiu a palavra de Deus. Aí você fica questionando. Ah, não gosto dessa live, vou denunciar essa live, vou denunciar o Teles, vou processar. Por quê? Porque eu estou mexendo na ferida da sua religião. Entenda, entenda. Eu não estou mexendo na ferida da sua religião. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem muito mais vida do que a sua determinada religião. A palavra de Deus tem muito mais força do que a sua crença, do que a minha crença. Eu falo que a palavra de Deus tem muito mais força do que o silvo. Se é para você, serve para mim, meu amigo, minha amiga. Entenda. A palavra de Deus, ela tem uma força extraordinária em todos os sentidos da vida do ser humano. Só que o ser humano não vê. Ou faz de conta que não vê, né? Mas é isso. E quanto eu reconhecer que a palavra de Deus é o meu alicerce, é o meu direcionamento, é a minha direção, é meu dimensionamento, é o meu foco. Quando eu passar a ver isso, você pode ter certeza, a vida muda. Assim como a minha tem mudado. Eu trabalho nas minhas redes sociais, eu trabalho com os meus negócios, as empresas que eu tenho, que eu trabalho com energia solar, eu sou integrador, trabalho com sistema de segurança eletrônica, né? Sou corretor de imóveis, né? Eu trabalho, sou escritor, compositor, faço aqui mas o meu alicerce, quem me dá essa força, quem me põe de pé, não é o meu corpo, não é o meu entendimento que me põe de pé, jamais. O que me faz acordar de madrugada, esses dias eu não estou acordando por causa da virose, o corpo não aguenta. Mas hoje eu falei assim, não, hoje eu vou, mesmo que eu comece atrasado, eu vou começar. Mas o que me faz estar de pé, o que me faz respirar, o que me faz ter entendimento, o que me faz direcionar, ter energia, ter saúde para fazer as outras coisas, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não volta vazia. São mais de 8.000 promessas que tem para cada um de nós. São bilhões de seres humanos aí, né? Eu acho, né? Não são milhões, são bilhões, né? Bilhões. Certo. E tem 8.000 promessas para cada um. Então, que matemática? Acho que não fecha. Se tem 8.000 para bilhões, então acabou as promessas. Não. As 8.000 promessas é para cada ser humano que tem no planeta. De norte a sul, de leste a oeste, Japão, Estados Unidos, América, Irã, Alasca, Antártida, Paraguai, China, União Soviética, Rússia, Egito, África, Portugal, todos os lugares. A palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus é pregada em todo lugar. E o que me faz imaginar, pensar que não é assim? O que eu posso pensar que se a palavra de Deus não é assim, eu não posso ir contra aquilo que me põe vivo, pessoal. Eu não posso ir contra aquilo que me dá direção. Entenda. A minha vida só vai mudar quando eu colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu colocar ela em prática na minha vida espiritual, quando eu colocar ela em prática na minha casa, na minha família, no meu casamento com os filhos, quando eu colocar ela em prática nos meus entes queridos, no meu trabalho, nas minhas atitudes, no dia a dia, eu pôr em prática, por mais que a palavra de Deus demore um pouco a acontecer. Mas se está colocando em prática a palavra de Deus, não vai acontecer, pessoal. É o tempo. Tudo é o tempo. Ali está te provando, peneirando você. Cara, isso aqui é uma promessa extraordinária. Ele fala lá, ó, para a gente ouvir, para a gente analisar. Deus formou a gente dentro do ventre, criou a gente dentro do ventre. Antes da gente nascer, antes da gente pensar, antes da gente pensar em beber uma água, de ter a caneta, de ter a casa, de vestir a roupa. Você vê, nós nasceu pelado.
antes de qualquer coisa, antes de tudo, de estar aqui, Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha escolhido você. Então pense bem. Pense bem e veja que você precisa de ajuda. Que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos colocar Deus como soberano. Sabe o que é Deus? Deus, nós temos que colocar Deus como soberano, soberania. Todo mundo tem a soberania lá, como eu falei, do STF. Tem medo até do homem, deles lá, que se acham semideuses. Pois é, você tem que ter Deus acima da lei humana como soberano. Servos, então, eu não preciso obedecer à lei? Precisa. Nós somos debaixo de leis. Mas nós temos a lei principal, que é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Você não tem, eu não sei o que passa na sua cabeça, o que passa na sua mente, você pensar o contrário disso. Por exemplo, existem decisões. E essas decisões a gente tem que ser tomada orando, dobrando o joelho e pedindo para Deus, para direcionar a melhor forma possível, para que você não venha se envolver com as propostas. Que existe diferença entre propósito e proposta. Então, quais têm sido o seu propósito? Qual é o teu propósito? E quais têm sido as propostas que você tem recebido? É isso. Quais têm sido as propostas que têm aparecido na sua frente? Tem te afastado de Deus estas propostas? Tem te afastado da família? Tem te afastado da prioridade da vida, que é a palavra de Deus? Essas propostas têm te afastado do seu lar, da sua esposa, do seu marido, da família? É isso que você tem que pensar. E existirão grandes propostas. Aqui, Jacó tinha muitas propostas, inúmeras propostas. Tal ponto que as propostas, ao chegar no cume, no alto maior dela, Deus teve que descer e falar para ele: olha, eu te escolhi. Oi, Pagal. Bom dia com alegria, seja bem-vindo, tá? Pagal, chora. Então, Deus teve que escolher a proposta. Fala comigo aí, escreve aqui, meu irmão. Você fala de onde, Pagal? Onde que você fala aí pra mim abrir a janelinha pra ti aqui? É Pagal, chora. Qual país, cidade que você fala aí, Pagal? Aí eu abro aqui. Então, aqui teve a proposta. Teve o propósito dele e teve as propostas. Ad Carla. Ixi. Cara, você vai lá abrir aqui, vai falar tudo enrolado comigo. Português, Brasil. Escreva em português, Brasil. Translate em português, Brasil. Mas, thank you. Translate Brasil, translate português Brasil. Excuse me. Saiu, né? Então, é as propostas. É a proposta que vai formar a sua vida, pessoal. É a proposta que vai mudar, aliás, é o propósito que vai mudar a sua vida. As propostas não. Propostas você terá direto. Você terá muitas propostas. Muitas. E aqui Deus mostrou para Jacó que as propostas não é aquilo que ele imaginava. Ele queria continuar seguindo com um propósito, mas tinha as propostas sem direcionamento. Ele estava falando: olha, não sobrei nem teu mais, mas ele está tomando uma decisão. Eu tenho não resolver e não anunciei que pessoas fazem essa leitura. Então, você percebe aí que as propostas
estava tirando o foco do propósito dele. E você imediatamente se sentiu na obrigação de proteger, aparecendo para ele e fazendo ele, olha, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Por isso que às vezes, quando a gente cometemos algo errado, você já percebeu? Quando cometemos algo errado, parece que passa um filme na cabeça da gente de algo bom que a gente vivenciou. Aí a gente não sabe o porquê, né? Eu não sabia o porquê até no entanto. Até no entanto, quando eu comecei a ver pela palavra de Deus, eu olhava aquela situação e falava, mas por que eu estou pensando desse jeito? Por que vinha à tona aqui? Porque para fazer você lembrar de onde você é, de onde você veio. É interessante como Deus trabalha na nossa mente. E as pessoas não percebem. Nem os coaches aí, ó, nem os coaches percebem. Eles acham que é... Às vezes alguns, né? Falam assim, não, eu tenho um entendimento. Pode ser porque Deus está me mostrando algo mais. Alguns deles falam que aquilo ali foi o acaso. E não é acaso, meu irmão. Tudo que vem acontecendo na sua vida não é acaso. Tudo que acontece na sua vida foram decisões, boas ou ruins, mas foram decisões. E essas decisões tá gerando problema para você. Então, vamos colocar aqui escrito, né? Não troque jamais seu propósito por propostas. Exatamente, não troque. Isaías 44, do 1 ao 8. Então não troque. Não troque o seu propósito pelas propostas. Não troque aquilo que você tem dentro de você de mais valor pelas propostas do mundo. O que é proposta? Você tem um propósito de ajudar as pessoas. Você tem um propósito aí de ser um bom patrão, né? Ter um funcionário e tudo mais. Você tem esse propósito. Só que na metade do caminho você se envolve com coisas erradas e as propostas te dão uma sensação de ganho rápido. Aí o que você faz? Sem direção de Deus, você olha para as propostas. Você tem um propósito por aqui, mas você começa a olhar para as propostas e olha, e quando vê, você esqueceu do seu propósito. Você tem envolvido demais com a sua proposta, achando você que está ganhando, achando você que não tem mais jeito. Você já é o caminho pronto, mas não é assim. Nunca será assim. Foi assim para a qual Deus vai chamar a atenção e me ajudou. Vai ser assim com você também. Não esqueça disso. Deus sempre vai fazer acontecer e transformar. Basta você permitir. Não permita que Ele entre dentro de você, mude sua cabeça, mude sua visão, para que você venha ter o propósito materializado em sua vida, para que você venha contar. E qual é o meu propósito, Telvis? Eu não sei. O meu propósito é esse aqui. Tá aqui pela madrugada, falando a palavra de Deus, abrindo a mente, levando você a pensar. Tem dia que tem aqui 20 pessoas, tem dia que não tem ninguém. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar a pessoa a fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é a pessoa pensar e ela não sair mais. Mas se ela quer sair, quem sou eu para obrigar? Porque o propósito obriga a pessoa a firmar o pensamento, fundamentalizar a sua ideia. Há o alicerce, que é a palavra de Deus. Mas quando ela sai disso aí, ela está vendo que não é propósito. Ela não consegue vir, mas a gente percebe que não é propósito. Ela está ali por uma proposta. Qual a proposta que eu tenho para te passar? Que você vai mudar a vida. E como? Você tem que seguir o propósito. Aí a pessoa não quer. Aí quem sou eu para obrigar? Não sou nada, não sou ninguém. Se o próprio Deus está falando aqui que ela não pode e ela não acredita, imagina eu, mero mortal, que não sou ninguém. Então, começa por aí. Tá certo? Pessoal, vamos orar? Vamos pedir a Deus nesse exato momento. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai,
O Senhor que está nos céus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda mudança e transformação. O Senhor é digno, meu Pai, de toda extraordinária mudança na nossa vida. Não há outro Deus como o Senhor e nunca haverá. Senhor, santificado é o Senhor, exaltado é o Senhor, soberano de Israel. Nós temos propósitos aqui a cumprir com as pessoas, com a família, com os amigos, com o trabalho, com as ideias. Mas, Senhor, também existem propostas que nos cercam, nos fazem reter, tirar a nossa atenção do propósito. Eu lhe peço, tenha misericórdia de mim, meu Pai. Tenha misericórdia do meu ser. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, da vida dessa pessoa. Tenha misericórdia de nós, porque precisamos ter a certeza que o Senhor é conosco. E como nós temos a certeza? É quando o Senhor vem sobre a nossa vida. Quando o Senhor nos dá um momento de refrigério, um momento de calmaria no nosso interior. Quando o Senhor nos traz um momento de transformação, que passamos a enxergar além daquilo que vimos. O Senhor nos dá a direção certa. O Senhor nos ensina a ser, meu Deus, atuante no propósito. O Senhor nos ensina, mostra para a gente algumas propostas que podemos acatá-la, mas nem são todas. Porque se a gente acatar todas as propostas, esquecemos do propósito. Então tenha misericórdia de nós, nos dar sabedoria, nos fortalecer, abre a nossa visão, nos ensina, porque precisamos de Ti. Ó Pai amado e querido, majestoso de Israel, santo, santo é o Teu nome. Se nós fizemos algo errado, ou pensamos algo errado, ou falamos coisa errada, agimos de maneira errada, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nos ensina a nos perdoar primeiro. Nos ensina a perdoar nossas atitudes erradas. Nos ensina a ser de Deus, nos ensina a buscar o Teu reino, a ser de Deus. Nos ensina a ter essa visão Tua para conosco mesmo e com o próximo. Nos abençoe, nos guarde e nos fortalece. Ajuda-nos a seguirmos esse propósito, dando força, trocando a nossa mentalidade, forçando a gente a pensar e ficar dependente 100% da Tua palavra. Eu peço isso a Ti, meu Deus. Faça isso comigo e com todos que estão nessa live, que passaram por essa live, e os que não vieram, que estão na gravação, mas que o Senhor esteja à frente de tudo. Eu entrego em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Consagra o nosso pensar, nosso olhar, nosso falar, nosso respirar. Consagra a nossa boca, nossas palavras, o nosso oxigênio, meu Deus, nosso nariz, os nossos olhos, a nossa visão. Consagra a nossa mente, nosso cérebro. Consagra o nosso corpo, Senhor. Consagra o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Consagra o nosso ser. Consagra a nossa família, nossos filhos, esposa, nossos entes queridos. Consagra os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente. Consagra, meu Deus, nossos amigos, nosso ciclo de amizade, nosso ambiente de trabalho. Consagra onde nós trabalhamos, nossos projetos. Seja consagrado nossas ideias, consagrada a nossa circulação, a nossa saída e nosso retorno. Consagra nossas condições de transporte, que pode ser um automóvel, uma moto, uma bicicleta, um carro, ônibus ou Uber ou a pé, não sei, mas que seja consagrado. Senhor, consagra essa segunda-feira, essa semana, pois nós entregamos ela em Tuas mãos, tendo certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Encerrando, Conexão Prosperar encerrar nessa segunda-feira, mas encerrando somente o programa, mas mentalizando a palavra de Deus, dessa soberania, não esquecendo que antes de qualquer coisa, Ele nos formou dentro do ventre da nossa mãe. Tá certo? Amanhã estaremos novamente aqui, de novo,
Eu vou fazer o esforço de chegar mais cedo e fazer essa transmissão 1 hora. 1 hora até 6 horas. Tá certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por todos. Estaremos aqui amanhã novamente no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo o propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade, juntamente com o propósito que está escrito. Tá certo? E está acabando, tá, pessoal? Está acabando. Está faltando esta semana, praticamente se encerra a palavra, o está escrito. Nós temos aí mais 3 dias, terça, quarta e quinta, já se encerra. Não sei se eu posso fazer uma troca aqui de palavra, mas tá acabando. Tá gostoso, foi gostoso até quando durou. Tá certo, pessoal? Então aguardo vocês aqui amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã.